E aí, dando um reforço naquilo que a gente estava vivendo ontem, naquilo que a gente viu ontem do exercício número 23. E no exercício número 23 ele traz aquela questão de que eu preciso me perceber cada vez mais conectado com essa consciência maior e manter um foco, manter uma energia. Eu vou trazer um pouquinho mais de explicação para que a gente possa seguir em frente. Ele começa trazendo o seguinte: aquilo que mantemos na nossa consciência durante algum tempo fica impresso no nosso subconsciente, criando um padrão que a energia criativa transportará para a sua vida e para o seu ambiente. Esse é o segredo maravilhoso do poder da prece. Por isso que aqui, gente, é tão importante eu prestar atenção naquilo que eu estou nutrindo na minha mente. De acordo com o que eu estou nutrindo na minha mente, eu posso trazer para o meu subconsciente. Então, se eu estou nutrindo problemas, eu vou trazer mais problemas e eu vou atrair mais problemas. Porque o universo ele não sabe distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom do que é ruim. Porque essa qualificação de certo e errado é simplesmente algo do nosso ego imaturo. O nosso ego é que fica filtrando dessas maneiras. Porque quando eu aceito, quando eu entro na minha plenitude, digamos assim, eu simplesmente percebo de que aquela é mais uma experiência. É uma experiência que eu tenho que atravessar, é uma experiência que eu tenho que passar, que eu tenho que tomar consciência disso. Eu já disse várias vezes de que a gente foi ensinado errado no foco. Nós somos ensinados de que o nosso foco é a pessoa, nosso foco é a situação, nosso foco está fora. Não, o nosso foco está dentro. O que eu estou sentindo com esse relacionamento com essa pessoa? O que isso me faz sentir? Me faz sentir vergonha, me faz sentir desespero, me faz sentir tristeza, me faz sentir distanciamento. O que isso me faz sentir? Aqui que eu tenho que trabalhar em mim. Tomar consciência, como é que é sentir essa emoção? Como é que é causar essa emoção? Como é que é sofrer essa emoção? Se quiser depois acesse, tem vários temas para trabalhar. Então quando eu percebo essa questão, eu posso ir em frente. Só que isso eu vou trabalhar para limpar as crenças. Nós temos as crenças de tudo aquilo do 0 aos 7 anos de idade que nos foi impregnado, nós temos as crenças do nosso sistema familiar e para quem acredita em reencarnação, nós temos as crenças de outras vidas. Então, invariavelmente, como é que eu vou tomar consciência de uma dor? Porque ora eu escolho estar causando, ora eu escolho estar sofrendo. Ou eu escolho estar causando, mas normalmente quando a gente faz o exercício do Ho Oponopono, a gente não consegue sentir a dor quando está causando. Só quando eu estou sofrendo. E quando eu estou sofrendo, eu percebo, agora eu entendo como dói isso. Agora eu posso perceber que eu já causei isso a alguém. E eu sinto muito, eu me arrependo. E eu deixo essa dor me atravessar. Eu preciso deixar essa tristeza. E aí é fundamental, gente. É por isso que todo esse trabalho da chave mestra, do Eckhart Tolle e de tantos outros conceitos, começo primeiro utilizando o eu observador. Se eu não souber utilizar esse meu eu observador, eu me engolfo nas situações. Eu preciso parar e eu preciso me olhar aqui atrás. Ok, como é que eu estou sentindo isso? E deixar o meu corpo como aquele meu ratinho de laboratório. Ele experienciando essa emoção, deixando essa emoção atravessar. É tão fácil a gente entender isso quando a gente está na beira de um orgasmo. Né? Tu tá lá, tu tá observando, tu tá no meu corpo, no teu corpo, tu tá conectado, tu tá caminhando, mas tu sabe que tem que fazer um movimento, teu corpo tá fazendo um movimento e tu consegue te concentrar para isso. Mas eu não consigo me concentrar para as minhas emoções, é treino, só isso. Por isso que lá no comecinho dessa jornada de 24 etapas, a gente começou simplesmente aprendendo a ficar quieto, a quietar o pensamento, a observar o corpo, a observar o pensamento. Enquanto eu não utilizar esse meu eu observador, eu vou ser engolfado por todas as situações. E eu vou me colocar reativamente dentro dessa lei de causa e efeito. O universo é governado por uma lei, que para cada efeito tem de existir uma causa, e que a mesma causa, nas mesmas condições, produzirá invariavelmente o mesmo efeito. Então as situações que a gente se envolve com as pessoas, com os ambientes, com os lugares, não é por acaso, é para que a gente possa tomar consciência daquilo, para que a gente possa compreender, para eu ir limpando as crenças, para que depois que eu assumir esse ponto zero, que é chamado de vazio interno, eu poder receber a minha intuição, fortalecer a minha intuição e aí sim eu direcionar esse pensamento.
Aí eu posso cocriar as coisas. Aí eu posso perceber que a causa daquele resultado, do meu sucesso, da minha conquista, da minha alegria, foi o efeito a causa foi eu estar antes convicto disso. Eu perceber antes de que eu nutria essa atividade, essa atitude, esse comportamento, até ele se materializar. Então, se parece que se a prece alguma vez foi atendida, ela será sempre atendida, se forem respeitadas as condições adequadas. Como é que é a prece, gente? Existe a formação, que é, por exemplo, eu fazer uma pergunta como aquilo já realizado. Nossa, como é bom ser feliz, como é bom ser próspero, como eu posso ser mais amoroso, como eu posso ser mais alegre. Te questionando, porque a gente já viu desse exercício aqui, essa consciência universal onipotente, onisciente, onipresente, já nos habita. Então não faz sentido colocar convicções de busca. Eu quero tanto ter tranquilidade. Não, não é assim. Se tu quer ter tranquilidade, tu vais conquistar a tranquilidade, o que significa que tem uma parte dentro de ti que acredita que tu não estás na tranquilidade. Então toma consciência como é que é viver essa ilusão de não estar na tranquilidade, para que tu possa perceber que a tranquilidade já te habita. Mas eu quero tanto ter sucesso. Ok, tu já és uma pessoa sucedida. A questão é de que tu acredita tão forte de que tu não és uma pessoa sucedida, que na lei de causa e efeito tu continua atraindo coisas para ver de que tu não és sucedida. E aí tu precisa então tomar consciência disso, compreender isso, para que tu possa voltar a vibrar naquilo que tu és. Tem um livrinho que eu já falei várias vezes, eu adoro ele, O Cavaleiro Preso na Armadura. Nós vamos fazer uma jornada com ele no ano que vem. E tem um dos pontos que diz: tu não precisa provar para ninguém que tu é forte, bondoso e caridoso. Se tu o és, tu o és. Simples assim, gente. Quando a gente sabe alguma coisa com toda convicção, tu tem que provar para alguém aquilo? Não. Não tem que provar nada para ninguém. Eu só preciso expressar. A questão é de que a gente está tão engolfado na dúvida que a gente nem sabe quem nós somos de verdade. Então a resposta à prece está, portanto, submetida à lei. E esta lei é precisa, exata, científica, tal como as leis que governam a gravidade e a eletricidade. É a lei de causa e efeito. Eu só preciso estar alinhado com aquilo que eu preciso buscar. Um pouquinho mais. O verdadeiro segredo é o poder O verdadeiro segredo do poder é a consciência do poder. A mente universal é incondicional. Portanto, quanto mais conscientes nos tornarmos da nossa unidade com essa mente, menos conscientes estaremos das nossas condições e limitações. Percebam? Quanto mais consciente nos tornarmos de estarmos nessa condição alinhado com essa mente universal, menos consciente eu vou estar das minhas limitações. Porque mais eu vou estar convencido. Por isso que o primeiro passo é eu me observar e eu limpar todas essas crenças. Porque enquanto eu não limpar essas crenças, eu não consigo acessar essa capacidade. É como eu fiz o exercício para outro dia, né, que eu comentei ainda ontem. Como é que eu posso ajudar as pessoas a terem mais confiança? Como ajudar a terem mais confiança? Aí eu comecei a ficar fazendo exercício. Vamos lá, confiança. Eu confio. Mas eu senti uma parte do meu corpo com uma certa resistência. Parecia que tinha um bloqueiozinho ali. Disse, que estranho. Então vou fazer o contrário. Deixa eu sentir então a desconfiança. Vamos lá, corpo, me mostra bem forte como é que é a desconfiança. Como é que é sentir que eu não confio, que eu não sou confiável. E no que eu fui sentindo todo esse não sou confiável, fui compreendendo, tomando consciência, observando bem o sabor daquela parte que estava comprimida, ela simplesmente se dissolveu. E ao se dissolver, eu pude perceber que a confiança estava ali. Já me habitava. Eu não precisava imprimir algo. Por isso que é tão desafiador a questão de eu voltar a ser quem eu sou, nessas atitudes plenas, nessa capacidade plena, porque a gente é impregnado de conceitos que nos fazem crer que nós não temos a capacidade, que não somos capazes, que nós somos limitados, mas é pura ilusão, gente. É pura ilusão. Como se despir? Para mim, fazendo os Ho'oponoponos, esses que eu disse que tem lá no YouTube, no Ricardo Snap Nogueira. Tem vários. E eu sigo gravando.
Ainda recebi outro dia uma sugestão aqui de um outro Ho Oponopono para fazer. Eu acho que amanhã, que é dia de relacionamento, a gente pode falar um pouquinho mais e poder trabalhar com ele. Uma questão de distanciamento, né? Uma pessoa pediu para mim, Ricardo, olha, eu estou me sentindo distanciado aqui de uma outra pessoa. Ok, esse faz parte de uma das 5 feridas de alma, né? A ferida da separação. Eu me sentir separado. E aí nessa questão pode sentir então a frustração, que já está lá gravada, eu posso gravar amanhã o distanciamento, e tem vários outros, né? Do meu orgulho, de eu chegar e não dizer, nossa, fulano, beltrano, eu não sei exatamente o porquê, mas eu estou sentindo um distanciamento. Tu pode me ajudar? E quando eu sinto essa tua sensação de buscar aonde mais eu senti isso. Isso está me fazendo lembrar quando eu senti com meu pai, com minha mãe, com meu avô, com minha avó, aquele distanciamento. Aí eu vou conseguindo perceber que essa pessoa que hoje está me causando foi perfeita para me fazer associar de novo o gatilho daquela memória, da minha estratégia de reação, o gatilho da forma como eu fazia. E eu tomo consciência disso. Como é que é tomar consciência, gente? É perceber no teu corpo, te observando. Simplesmente aciona esse teu eu observador para que o teu corpo possa sentir isso daí, como quem está degustando um suco, um vinho, uma cerveja, seja o que for. São sabores diferentes. Eu preciso perceber como é que é esse sabor. Que uma vez eu escolhi causar esse sabor, outra vez eu escolhi sofrer esse sabor. E agora, sabendo como é que é causar, como é que é sofrer, eu posso entender, uau, eu sinto muito, eu me arrependo disso, e eu escolho uma outra forma. Amanhã a gente fala um pouquinho mais. Então, a mente universal é incondicional, portanto, quanto mais conscientes nos tornarmos da nossa unidade com essa mente, menos conscientes estaremos das nossas condições e limitações. E à medida que nos emancipamos ou nos libertamos das condições, mais nos apercebemos do incondicional. Libertamo-nos. Percebam, gente. À medida que quanto mais eu tomo consciência dessa situação, que eu estou engolfado, das limitações e tudo mais, mais eu me torno livre para eu poder cocriar. A questão é de que a gente é resistente. A gente fica esperando que alguém venha e faça por nós, mas não tem como. Ninguém pode viver a nossa vida. Somente nós podemos viver a nossa vida. Somente nós podemos atravessar essa mesma situação, essa dificuldade, esse desafio para que a gente possa evoluir, crescer, experienciar e ir adiante. Do contrário, não tem como. Bom dia, André. Bom dia, Suzana. Bom dia, Gutierrez. A nossa capacidade de pensar é a mesma que nos permite atuar sobre essa substância universal. Logo, aquilo em que pensamos é criado ou produzido no mundo objetivo. Percebam a importância disso. Enquanto eu estou com a minha mente ocupada com pensamentos de julgamento, cobrança, crítica, dor, separação, eu não consigo cocriar nada novo. Eu estou preso nisso, eu estou preso nas limitações. Eu preciso sentir, e não adianta eu negar, não adianta eu fugir, não adianta eu negligenciar. Eu preciso sentir. Enquanto eu não sinto, eu trago mais. O resultado dessa descoberta é no mínimo maravilhoso e significa que a mente é de uma qualidade extraordinária, uma quantidade ilimitada e contém possibilidades infinitas. Tornar-se consciente deste poder é transformar-se num cabo ligado à corrente. Tem o mesmo efeito de colocar um fio em contato com outro fio por onde passa essa corrente. Universal é este fio carregado. Transporta energia suficiente para todas as situações que surjam na vida de todos os indivíduos. Quando a mente individual toca a mente universal, recebe todo o poder de que necessita, isso é, o mundo interior. Todas as ciências reconhecem a realidade desse mundo e todo o poder depende do nosso reconhecimento desse mundo. Aí eu saio dessa situação de eu me enxergar separado, desconectado do todo. Eu passo verdadeiramente a perceber que eu estou ligado a uma consciência maior. Eu passo a utilizar o meu ego saudável como apenas um operacionalizador de toda essa equação. Como Thomas Edison recebeu uma ideia, enxergou lá alguma coisa que estava brilhando, parecia ser o que hoje é chamado de lâmpada, mas ele não sabia o que era, mas ele via aquilo lá e ele sabia que tinha algo a fazer. Levou 1.200 experimentos para chegar naquele êmbolo
daquela primeira forma, para que depois continuasse sendo evoluída, para descobrir essa maneira de corrente elétrica. Então, são todas infinitas possibilidades de crescimento, de desenvolvimento, que a gente precisa estar aberto. Agora, enquanto eu estou engolfado com situações no meu dia a dia, eu não consigo cocriar nada, gente. Eu sou completamente dependente. Eu vou para o trabalho feito Charlie Chaplin ali, pronto apenas para apertar um parafuso. E por um tempo, durante esse nosso período de expiação e prova, há quem diga que vieram os reptilianos e que vieram outras raças que simplesmente buscaram dominar os humanoides e aí então buscaram criar situações para que eles se sentissem cada vez mais desconectados. Mas vejam, gente, olha quanto conteúdo tem hoje disponível. Se tu olhares o Bhagavad Gita, ele fala da mesma coisa há 5.000 anos atrás, que eu tinha que aprender a me observar para eu voltar a me sentir conectado com o todo. Eu me sentindo conectado com o todo, eu não sou dependente emocionalmente dos outros. Mas a gente insiste em se separar disso e buscar exclusivamente a lógica. A lógica é importante, sim. A lógica é a parte operacional do ego. São softwares para eu colocar no meu ego saudável. Ponto. Mas quem governa é a minha mente, o meu eu observador. E ele precisa dominar esse ego saudável junto com o meu eu emocional, que está intimamente ligado com o meu subconsciente. Então, se eu não estou atento a isso que eu estou vivendo no meu dia a dia, eu simplesmente jogo para dentro do meu subconsciente. Quando tomamos consciência dos fatos relativos à mente, compreendemos como podemos criar qualquer condição, criando as respectivas condições da nossa consciência, pois tudo que for mantido na consciência durante tempo suficiente ficará eventualmente impresso no subconsciente, criando assim um padrão que as energias criativas manifestarão na vida e no ambiente individual. Aqui eu trago de novo o exemplo do Joey Dispenza. Quando ele sofreu o acidente dele, ele visualizou por 6 semanas. Ele se colocou por 3 horas, visualizando por 6 semanas ali, regenerando cada célula. E vinham pensamentos, vinham coisas para ele dizendo: nossa, está errado, isso daqui não vai dar em nada, isso daqui não serve para nada. Ele, naquele momento, ele não tinha esse conceito de limpeza, como o Dr. Hewlett traz no Ho Oponopono, de que tudo que acontece externamente, tudo aquilo que eu vejo, nosso propósito é agir como um grande filtro, tomar consciência e limpar, entregar uma consciência maior. Quando eu junto esses dois trabalhos maravilhosos, eu tenho a limpeza de tudo aquilo que eu já vivi, do que eu estou vendo, e eu tenho a capacidade de cocriação exatamente como esse trabalho da chave mestra. Aí nós vamos tornar seres ilimitados. O único detalhe de que a gente tem que estar atento nessa questão é de que essa ilimitude toda, essa capacidade de servir, não é para nós. Foi isso que nos fez cair a consciência, porque a gente simplesmente começou a utilizar isso apenas para nós. Por isso que aqui na chave mestra traz: não vincule a tua felicidade a bens, a pessoas, a lugares e a bens. Aqui eu estou vinculando a materialidade. Eu preciso vincular tudo isso a como é o meu melhor servir. Toda a nossa alma quer deixar um legado. Ela quer saber qual é a minha assinatura galáctica naquele momento. Ela quer deixar um legado de servir. Então é esse o nosso propósito, como eu posso melhor servir. E às vezes o servir ele pode ser de uma maneira simples. Pode ser como tinha aquele gari lá no Rio de Janeiro, que terminava entre uma escola e outra, ele sambava varrendo. A alegria dele era contagiante, demonstrando que uma atividade que normalmente as pessoas iam estar reclamando, porque era a noite inteira, a madrugada inteira, achando que era um trabalho escravo, ele simplesmente se encantava com aquela energia toda e servia. Não preciso ser uma coisa hercular. Eu posso às vezes estar servindo ali bem a uma pessoa. E naquele servir bem a uma pessoa eu posso estar aprendendo, experienciando isso, como a Nana já trouxe, que ela cuidou dos pais dela. O pai dela teve Alzheimer, se eu não me engano, a mãe dela uma outra coisa, e ela cuidou deles até a partida. E nisso ela aprendeu. E hoje ela tem alguns dos trabalhos dela, ela ajuda também a como cuidar de outras pessoas, aprendeu isso. Ou como a gente trouxe da Flávia, que ela, por ter passado por uma situação de violência doméstica,
Ela aprendeu todas as questões, aprendeu a se conhecer, aprendeu a respeitar a si mesma, viu que levou alguns anos para aquilo, e no que ela levou alguns anos daquilo, ela montou uma metodologia, depois para hoje ajudar a ensinar outras mulheres a não passarem ou a saberem sair de uma violência doméstica. Então, gente, a gente passar a perceber que todas as situações podem ser a ponta de um iceberg de um meu melhor servir. Como eu venho vivendo com o meu TDAH, de perceber que sim, algumas vezes ele traz muita dificuldade de concentração, mas eu vou experienciar ele, tomar consciência de todo ele, até eu perceber que ele é uma grande ilusão de limitação em mim. Tem alguma parte física ali, alguns neurônios, ok, mas se nós temos essa capacidade regenerativa, como Joe Dispenza trabalhou e mostrou, por que eu não posso me regenerar? Esse é o meu propósito para o próximo ano, de ver como eu posso trabalhar tudo isso através de mim, percebendo em mim, curando em mim, encontrando uma forma. Vamos compartilhar. É para isso, aprender, experienciar, ensinar. Então ficará eventualmente impresso no subconsciente do indivíduo. É dessa forma que as condições se produzem, que percebemos que as nossas vidas são simplesmente o reflexo de nossos pensamentos predominantes, da nossa atitude mental. Vemos então que a ciência do pensamento correto é a única ciência e inclui todas as outras. Não é à toa que no livro Kybalion, de Hermes Trismegisto, ele fala: o universo é mental. Se o universo é mental, ele é pensamento, ele é uma ideia só. Essa ideia, para que a gente possa materializar, eu preciso me fixar nela, trazer esse pensamento, trazer o sentimento, juntar esses dois campos, formar um campo eletromagnético, dentro disso ter essa convicção de que isso já o é, e eu simplesmente deixar com que essa energia me atravesse para que isso aconteça. O tamanho da minha afinidade com isso me faz co-criar essas situações com mais ou menos velocidade. Como Jesus, como é que ele transformou a água em vinho? Ele estava tão conectado, tão impregnado, ele não tinha a menor dúvida daquilo. E aí ele pôde co-criar. Agora o que a gente faz? A gente começa a fazer isso daí e fica duvidando, mas eu preciso, até eu me sentir identificado com essa consciência maior, eu tenho que ter disciplina, persistência, perseverança. Senão não vai. A partir dessa ciência, aprendemos que cada pensamento deixa uma impressão no cérebro. Essas impressões criam tendências mentais que determinam o caráter, capacidades, propósitos, e que a ação combinada de caráter, capacidades e propósitos determinam as experiências que encontramos na vida. Essas experiências chegam-nos através da lei da atração. Pela ação dessa lei, encontramos no mundo exterior as experiências que correspondem ao nosso mundo interior. Percebam, gente, eu encontro no mundo exterior as experiências que correspondem ao meu mundo interior. Se o meu mundo interior está impregnado de dificuldades, de mazelas, de dores, o que eu vou encontrar no meu mundo exterior? Dificuldades, mazelas, dores. Por isso, as situações com aquelas pessoas que a gente ama são os gatilhos para a gente curar isso. Agora, quando eu estou limpo de tudo isso, eu posso simplesmente me conectar com o mundo interior, de enxergar uma possibilidade, de eu receber um insight, e aí eu continuar, então, cultivando esse insight para ele se tornar realidade. Lei da atração, aquilo que eu penso, sinto, vibro, atraio. Simples assim. Só exige disciplina, persistência, perseverança. O pensamento ou a atitude mental predominante é o ímã. A lei diz: tudo atrai o seu semelhante. Consequentemente, a atitude mental atrairá invariavelmente as condições que correspondem à própria natureza. Simples assim. Então, se a tua vida está um inferno, está um caos, olha para dentro e limpa. Toma consciência de cada um desses aspectos. O que está sentindo de dor em cada um deles? O que te causa? Qual é a reação? Qual é a emoção? Toma consciência dessa emoção. Tomou consciência dessa emoção, vai liberando de novo, de novo, de novo. Nossa, Ricardo, mas quando eu começo parece que é muita coisa. Sim, o nosso ego imaturo ele vai fazer isso. Ele vai criar uma catástrofe. Ele vai achar que eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar frustração, eu tenho que trabalhar distanciamento, eu tenho que trabalhar separação, eu tenho que trabalhar egoísmo, eu tenho que trabalhar culpa, eu tenho que trabalhar vitimização, eu tenho que...
um monte de coisa assim. Sabe quando a gente vai fazer nhoque? Quando tu vai fazer nhoque, tu bota toda a massinha do nhoque na panela lá, deixa a água ferver e aí ele começa a emergir. Quando o nhoque está cozinhando e tu está atento, tu está observando, emerge uma, duas, três bolinhas de cada vez. Aí tu pode ir pegando elas e vai tirando. Mas se tu não está atento, ele simplesmente vai emergindo e vai acumulando. Assim são os nossos pensamentos. Aqueles pensamentos que eu não aprendi a cuidar, eles vão emergindo e vão acumulando. Só que ok, ele vai passar do ponto, não vai passar, ele simplesmente vai ficar ali. Eu preciso ir pegando a escumadeira e tirando. Vai tirando, escolhe um de cada vez. Um de cada vez. Eu tenho uma vida inteira para isso. Lembra aquele exercício, aquele exemplo que eu trouxe uma vez da praia, que tinha um canal que estava ali, a lagoinha, e a lagoinha estava atrapalhando o nosso banho, e tinha um caminho para poder drenar. E eu dizia, nossa, vai levar muito tempo isso daqui. Não, não vai ser possível. Depois, no que eu comecei a fazer, eu disse, simplesmente executa, Ricardo. Uma pasada de cada vez. Não interessa o quanto falta para adiante, não interessa o quanto tu fez, a única coisa que importa é o agora. Faz nesse agora. Começa a partir de agora. Não importa se tu tem 15, 20, 40, 60, 80 anos, tu está respirando, tu tem condições de fazer. E algumas vezes a gente se surpreende, se torna muito mais rápido do que a gente imaginava que iria levar. Então só começa, faz. Para de botar culpa nos outros, para de arranjar desculpa, para de ficar no mesmo ciclo vicioso. Está aqui, a lei da atração está mostrando. O pensamento, naquilo que tu tiver vibrando, ele vai atrair mais. Não adianta culpar o externo, está dentro. Se você quer a mudança, seja a mudança. Bora, gente. Bora. Tá tudo aqui, de mão beijada para nós. É só a gente ter disciplina, persistência, perseverança. Essa atitude mental é a nossa personalidade, composta pelos pensamentos que temos vivido e que temos vindo a criar na nossa mente. Portanto, se desejarmos uma mudança das condições, precisamos apenas mudar o nosso pensamento. Isso, por sua vez, mudará a nossa atitude mental, que mudará a nossa personalidade e que finalmente mudará as pessoas, coisas, condições e experiências que encontraremos na vida. Tá vendo? Não tá fora, tá dentro. Está dentro de cada um de nós. Eu preciso mudar o meu pensamento, a minha forma de compreender aquilo. Perceber que aquilo foi só um gatilho de um pacote de reação. Eu escolho fazer diferente. E aí no que eu escolho fazer diferente, eu, como vítima daquela situação, eu criei um novo campo, novas pessoas, novas situações. E aí eu posso evoluir. No entanto, não é tarefa fácil mudar a atitude mental, mas pode ser conseguido através de um esforço persistente. A atitude mental é padronizada pelas imagens mentais que foram fotografadas pelo cérebro. Se não gostar das imagens, destrua os negativos e crie novas. Isso é a arte da visualização. Ou seja, se eu não estou gostando disso que eu estou vendo hoje no meu ambiente, toma só consciência de como é descobrir como não chegar onde tu quer chegar. Percebe o gostinho disso, sente, te atravessa, e aí vê como pode ser melhor. E como poderia ser o ambiente ideal. E a hora que tu enxergar, sentir no teu corpo como é que é esse ambiente ideal, visualiza ele diariamente. Constrói isso. Eu me lembro um dos trabalhos quando eu estava para ir para São Paulo, e eu sabia que eu queria morar em São Paulo. E aí então eu visualizava, toda vez que eu estava indo para negociar lá com eles, eu visualizava eu descendo do avião, e eu já visualizava que aquilo era a minha rotina, de que toda semana eu estaria indo para lá, para poder fazer as atividades lá toda semana, ou a cada 15 dias, porque eu estava recém me separando e tinha que estar com os filhos. Então eu tinha essa frequência. Cada vez que eu entrava no escritório, eu já entrava sentindo como se eu estivesse falando com a moça como se fosse no dia a dia, a recepcionista. Eu não me sentia uma pessoa externa que estava buscando uma proposta. Não, eu já me sentia como alguém que estava realizando, laborando lá dentro, junto com eles. Eu olhava o ambiente, olhava os restaurantes ali onde a gente ia almoçar e já me sentia, ok, estou indo mais uma vez. Levou 2 meses, 3 meses, ok, mas foi o tempo da negociação para que aquele contrato realmente acontecesse. É possível, gente, eu só preciso aprender a focar naquilo que eu realmente quero focar.
Enquanto eu estou focando no que eu não sei, no que eu não quero, eu vou atrair mais do mesmo, mesmo que sejam de situações recorrentes, mesmo que sejam de situações do meu passado, mesmo que sejam dores, porque aquilo está no meu pensamento. O meu pensamento impregnou o meu sentimento, eu vou ter mais do mesmo. Agora, se eu permito limpar o meu pensamento e me abrir para a criatividade, eu vou conseguir co-criar coisas novas, inusitadas e maravilhosas. Oi, Fabi! Oi, Liane, bom dia. Bom dia, Celina. Bom dia, Gabi. Então, logo que tenha feito, começará a atrair coisas novas, que correspondem a novas imagens. Para fazer, imprima na mente uma imagem perfeita daquilo que deseja ver objetivado e mantenha essa imagem em mente até os resultados serem lançados. Foi exatamente isso que o Joe Dispenza fez. Para ele encontrar essa regeneração das 4, 5, 6 vértebras dele, ele visualizou: eu estou regenerando, eu estou me vendo aqui de novo, pedalando, caminhando, fazendo as coisas, e para isso eu preciso investir essas 3 horas agora, regenerando célula por célula. Não me interessa o tempo que for levar. Eu estou visualizando, ele tinha o quê? Ou eu vou ficar o resto da vida paraplégico, ou eu vou criar uma nova possibilidade para mim. E aí, gente, o que a gente quer? Ou eu vou criar minha nova possibilidade de trabalho, ou eu vou ficar preso nessa situação, em relacionamentos, em amizades, em seja lá o que for. Então, vamos lá, olha, a minha vida não é um caos. A minha vida pode estar um caos porque os meus pensamentos estão direcionados, engolfados a isso. Agora, se eu tomar consciência disso, de que é apenas uma ilusão para eu tomar, para eu perceber, eu posso co-criar a minha vida de uma maneira maravilhosa. Sem sofrimento, sem dor, mas sim com muito aprendizado, com muita experiência. Então, se o desejo exige determinação, habilidade, talento, coragem, poder ou qualquer outro poder espiritual, esses devem ser uma parte essencial da imagem. Inclua-os nela. Constituem a parte vital da imagem. São sentimentos que se combinam com o pensamento e cria irresistível poder magnético, que puxa até si aquilo que reclama, aquilo que clama outra e outra e outra vez. Dão a vida à sua imagem, e a vida significa crescimento, mas ela começa a crescer, o resultado ficará praticamente assegurado. Quando ela começa a crescer, mal ela começa a crescer, o resultado ficará assegurado. Então, não é uma questão de eu ficar disputando, eu preciso olhar para onde que eu estou olhando, e nisso eu impregnar mais e mais. Esse é o exercício dessa semana da Chave Mestra. Não existe em aspirar ao nível mais elevado de tudo aquilo que é empreender, pois as forças mentais estão sempre disponíveis para serem usadas por uma vontade determinada, de forma a cristalizar os seus mais altos ideais em atos, conquistas e acontecimentos. Não hesite. Chegando ao final aqui, então não há limite para o que essa lei pode fazer por si. Tenha uma ousadia de acreditar na sua ideia. Lembre-se que a natureza é plástica e ao nível do ideal. Pense no ideal como um fato alcançado. E a natureza é plástica, a gente já vê hoje a nossa capacidade da neuroplasticidade. Por isso que algumas vezes eu preciso criar uma imagem. Eu preciso ver a imagem daquilo que eu quero, mesmo que ela seja meio distorcida, mas eu preciso visualizar aquilo para que eu possa sentir aquilo como algo realizado. No que eu senti, os meus filamentos do meu cérebro ali começam a criar novas conexões. Aí eu começo a imprimir toda essa situação para poder fazer acontecer de uma nova forma. Não é à toa que eu já me reinventei algumas vezes e eu não vejo problema nisso. E talvez eu me reinvente mais tantas vezes, mas uma das coisas eu sei que é o meu propósito é aprender a limpar todas essas crenças para eu poder me perceber quantas infinitas formas eu vou poder experienciar. Experienciar de esportes, experienciar de instrumentos, experienciar de atividades. Simples, gente. Da mesma forma como os tibetanos, quando eles estão lá no caminho e estão percebendo, opa, estou meio acomodado. Começa uma coisa nova. Já que a gente já está chegando no final do ano, começa a visualizar o que eu vou aprender no ano que vem. Qual é o idioma que eu vou aprender? Qual é a atividade física? Qual é um outro conhecimento? Como é que eu vou lidar com as minhas emoções? Coloca essa meta. Eu quero aprender no ano de 2023 a entrar em contato comigo. Aprender a me observar, aprender a lidar com as minhas emoções, aprender a me conhecer mais. Conheça-te a ti mesmo.
primeiro passo para que a gente possa se tornar independente emocionalmente e ter ainda mais sucesso para co-criar tudo isso é eu me conhecer mais. Então busca alguma maneira de te conhecer mais. Eu vou oferecer algumas jornadas, mas tem tantas outras pessoas oferecendo jornadas incríveis aí. Não te limita. Não te limita aquilo que tu vem fugindo. Simplesmente te abre para novas possibilidades. A verdadeira batalha da vida ocorre em nível das ideias. Esta está a ser travada pela minoria contra a maioria. De um lado está o pensamento criativo e construtivo, do outro lado o pensamento destrutivo e negativo. O pensamento criativo é dominado pelo ideal, o pensamento destrutivo é dominado pelas aparências. Dos dois lados existem homens de ciência, de letras e de negócios. Do lado criativo tem os homens que passam o seu tempo em laboratórios, com microscópios, telescópios, lado a lado com os homens que dominam o mundo comercial, político e científico. Aqui é minha parte que está no eu observador, que está me cuidando para que eu possa sempre fazer mais e mais e mais, e não me limitar às aparências. Do lado negativo estão os homens que passam o seu tempo a investigar as leis e precedentes, que confundem teologia com religião, homens de Estado que confundem a força com o poder, e todos os milhões que parecem preferir o precedente ao progresso. Aquilo que veio antes ali e achar que aquilo ali já é ao criar algo novo, ao progresso, que estão constantemente a olhar para trás, que veem apenas o mundo exterior e não sabem nada acerca do mundo interior. E aí? De que lado tu estás? Até quando tu vai querer esperar? Bora fazer um novo. A questão do velho e do novo regime, cerne dos problemas sociais, prende-se exclusivamente com a convicção nas mentes das pessoas relativamente à natureza do universo. Só quando tornarem conscientes de que a força transcendente do espírito e da mente do cosmos está dentro de cada indivíduo, é que será possível determinar leis que consideram a liberdade e os direitos da maioria, em vez dos privilégios da minoria. Enquanto as pessoas considerarem o poder cósmico como algo não humano e estranho à humanidade, será relativamente fácil a suposta classe privilegiada dominar o direito divino, apesar do sentimento de protesto social. O verdadeiro interesse da democracia é exaltar, emancipar e reconhecer a divindade do espírito humano. Reconhecer que todo o poder vem do interior. Todo o poder vem do interior. Que nenhum ser humano tem mais poder que o outro, exceto sobre aquele que o delegar por consentimento. O velho regime fez-nos acreditar que a lei estava acima dos que a determinavam, e este é o ponto essencial do crime social. Existe em qualquer forma de desigualdade pessoal ou de privilégios a institucionalização da doutrina fatalista da eleição divina. A mente divina é a mente universal, não abre exceções, não tem favoritos, não atua por mero capricho ou por raiva, inveja ou ira, nem pode ser elogiada, acumulada ou mendigada para dar ao homem algo que ele acha ser necessário para a sua felicidade e existência. Se eu já sou feliz, eu já tenho tudo isso. Eu não preciso receber algo externamente. Eu só preciso ir conquistando mais através do meu labor, através da minha entrega. A mente divina não abre exceções para favorecer o indivíduo, mas quando o indivíduo compreende e sente a sua unidade com o princípio universal, parecerá estar a ser favorecido, pois descobriu a fonte da saúde, da riqueza e do poder. Então, só para finalizar com o exercício que eu trouxe de ontem, então essa semana concentre-se na verdade. Tente compreender que a verdade o libertará, isto é, nada pode permanecer no caminho do seu perfeito sucesso quando aprende a aplicar os métodos e os princípios do pensamento científico correto. Reconheça que está a exteriorizar no seu ambiente as potencialidades inerentes da sua alma, a nossa assinatura de alma. Reconheça que o silêncio lhe dá uma oportunidade sempre disponível e quase ilimitada de despertar o mais alto ideal de verdade. Tente compreender que a onipotência é o silêncio absoluto.
Todo o resto é mudança, atividade, limitação. A concentração silenciosa do pensamento é o verdadeiro método de alcançar, despertar e expressar o maravilhoso poder do mundo interior. Então, gente, bora lá. Bora lá tomar consciência de tudo isso. Bora lá se conectar com esse mundo interior. Bora lá perceber que todos nós somos capazes de fazer. Estamos aqui para limpar todas as crenças e co-criar coisas novas, infinitas possibilidades. Então não interessa no que tu estejas laborando hoje. Simplesmente pega essa atividade e busca compreender. Ok, como eu estou fazendo? Qual é a minha maneira de aprender mais disso daqui? Como eu posso criar metodologias? Como eu posso melhor servir? De que outra forma isso daqui pode ser criado? Ensinar. Aprender, experienciar, ensinar. Ensina para as outras pessoas. Ensina para inúmeras pessoas aquilo que tu já viveu. Assim a gente pode expandir mais e mais consciência. Assim a gente pode libertar mais e mais pessoas da sua prisão de limitação. Assim a gente pode servir a humanidade como um todo de uma maneira cada vez mais íntegra, de uma maneira cada vez mais sólida, de uma maneira cada vez mais construtiva para o bem comum. Ok? Não vai dar tempo de fazer o exercício todo, mas eu te convido para um exercício rápido de autoobservação, tá? Coloca os 2 pés no chão, se tu quiser coloca a mão no peito, se não deixa ela só relaxada ao teu lado. Fecha um pouquinho os teus olhos. E no fechar um pouquinho os teus olhos, leva a atenção lá para o teu pé esquerdo. E observa como quem está do lado de fora olhando ele. Olha ele, ao mesmo tempo busca as informações, como quem está cheio de fiozinhos conectado nele, para perceber o que ele está sentindo. Quais são as sensações que o meu pé esquerdo está sentindo? Como é mexer um dedo? Como seria mexer o dedo mindinho só? Agora vem para a tua mão direita. Sente a tua mão direita no colo. Ainda com esses olhos fechados. Percebe, tem alguma parte na tua mão direita que ela está doendo? Que ela está dolorida? Tu também está do lado de fora olhando para ela, vendo todo o formato dela, sentindo ela com os olhos fechados. E tu vai percebendo como é que ela é. Agora olha também para a tua mão esquerda. Como é que tu sente a tua mão esquerda? Tu sente ela igual à direita? De outra forma? Tá quente? Tá fria? Como é que tu pode observar ela? E nisso que tu possa tocar uma na outra. Tocando uma mão na outra, tu vai prestar atenção primeiro em uma. Como é tocar? O que tu sentes quando tu toca? Como é que é agir? Agora tu vai focar na outra mão. Como é receber o toque? Como é perceber que alguém está me tocando? Que algo está me tocando? E, incrivelmente, quando a gente simplesmente volta para olhar a mão que está recebendo, parece que eu me conecto direto com o meu coração. De ver como é receber. Se eu foco na mão que está tocando, eu estou percebendo como é salvar, como é fazer alguma coisa para o outro. Eu estou preocupado em agradar. Eu estou preocupado em melhor atender uma demanda externa. Por isso que todo caminho começa de dentro. Eu primeiro preciso saber como é receber o que eu gosto. Então volta para aquela tua mão que está recebendo. E percebe então o que ela demanda nesse exato momento. Ela demanda simplesmente uma outra mão ali apoiando. Ela quer um colo, ela quer um afago, ela quer um carinho. Ela quer simplesmente se sentir vista. Dá esses segundos. Ao mesmo tempo, traz uma respiração. Presta atenção na tua respiração e procura fazer a tua respiração mais longa.
expandindo um pouquinho teu abdômen, sentindo como é o teu abdômen mais expandido, com essa presença. Solta devagar, procura fazer o ciclo de a inspiração ser a metade do tempo da expiração, o ar que entra ser a metade do tempo do ar que sai. Respira, te observa mais um pouquinho. Observa o teu corpo também. O que aconteceu com o teu corpo? Ele procurou relaxar um pouco mais? Existem pensamentos passando pela tua mente? Simplesmente deixa eles passar, como quem está parado na beira de uma rodovia. Estão passando vários veículos. Deixa eles passarem. Não te fixe em nenhum. Teu objetivo agora é prestar atenção naquela mão que está recebendo atenção, carinho. E perceber que, ao tu focares nela, tu entrou em contato contigo. Mesmo que seja por 1 segundo, por 2 segundos, 3 segundos. O simples ato de eu fazer essa mesma prática outras e outras e outras vezes me torna mais conectado comigo mesmo. Então saiba, esse recurso está disponível para ti a qualquer momento do dia. Quando tu está engolfado com alguma situação externa, vai para um canto, respira, entra em contato contigo, te acolhe um pouco, te dá essa atenção. Depois te questiona, ok, o que eu tenho para aprender nisso? Como é sofrer a situação? Como seria causar? O que é sentir essa situação? Aí tu vai passar a perceber de que esse externo, ele estava mais uma vez a serviço do teu crescimento, do teu desenvolvimento. Vai voltando, abrindo os olhos, te sentindo presente, abre um sorriso gostoso, dá aquela espreguiçada, feito gato, te sente mais presente no aqui e agora, com esse sorrisão no rosto, que tu possa ver, e aí universo, como é que eu posso fazer uma terça-feira melhor? Como eu posso fazer mais? Como eu posso me conhecer mais? Como eu posso entregar mais? Ok?